Olá, boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Nós vamos aí dar início agora à palestra. Antes, quero citar os presentes aqui, também autoridades que compõem aqui esta plenária conosco. E daqui a pouco falarei também um pouquinho sobre o tema e também um pouco da nossa palestrante, que está conosco aqui hoje, a doutora Daniela de Freitas, presente. Também presente está a Patrícia, minha esposa. Presentes também a autoridade aqui, a Ana Paula Rossi, procuradora especial da mulher, defende a causa da mulher. Junto com ela também a doutora Régia, que também tem um trabalho contra a violência, estabelecido aqui na casa contra a mulher. Presentes também aqui a Paulinha, a Glória Paula Sobral, que é a supervisora de educação de Osasco, que vai falar, no final, vai fazer um depoimento daquilo que ela viveu na questão do tema de hoje. Também conosco aqui presente o Aparecido Oliveira Silva, que é assessor parlamentar do representante deputado federal Vinícius Carvalho. Seja bem-vindo. O senhor Márcio Cardim, diretor da Associação Condôminos Comerciais e Residenciais de Osasco. Márcio, seja bem-vindo. Também presente conosco a Carla Ferreira de Barros, que é presidente da Associação dos Moradores da Vila Inove. Muito obrigado pela presença, dona Carla. Presente conosco também a senhora Sara Regina Daniela Hermanas, assessoras do nobre vereador Jair Assaf. Também a Aline Barbosa, assessora do nobre vereador De Paula. Muito obrigado aos assessores pela presença. O senhor Rodrigo Amorim, assessor do vereador Cláudio Locadora. Rodrigo, obrigado pela presença. Presentes também aqui a Associação dos Voluntários do Hospital das Clínicas, com a sigla AVOC, né? A senhora Lucimar Douro dos Santos Gamboa, a senhora Rosana Aparecida Santos, a senhora Aleandra de Souza Maia Rodrigues, a senhora Lígia de Salve Soares, o senhor Gabriel Santiago de Oliveira Brás, a senhora Maria Estela Teles Barbosa de Souza e a senhora Maria Isabel de Oliveira Panaro, voluntários também do ICESP. Conosco também o senhor José Benedito de Quadros, conhecido como Zé das Flores, nosso grande amigo, representante aqui da parte comercial da cidade de Osasco, comerciantes, muito obrigado, representando o Centro Expandido do Comércio de Osasco. Também a Maria Conceição, que é líder comunitária do Conjunto dos Metalúrgicos, e também coordenadora do Conselho de Saúde lá daquele bairro. Também conosco o senhor Gabriel Sanches, Márcio Sakata, empresários do Cacau Show, a loja presente conosco, e também que está aqui trazendo alguns brindes para aqueles que participam dessa palestra. Continuando aqui, o senhor Reginaldo Brito, que é o meu pai presente conosco aqui também. A senhora Nice, que é a nossa tia presente também conosco. A minha família sempre participando dos nossos eventos, vale fazer esse registro. E também agradecendo a imprensa aqui, que está conosco nessa noite acompanhando essa palestra, e a todos os participantes. Quero falar bem rapidamente aqui da doutora Daniela de Freitas. A área de atuação, câncer gastrointestinais, câncer ginecológicos. Formação profissional doutora Daniela, residência em clínica médica no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, residência em oncologia clínica no Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, graduação médica pela Universidade de São Paulo, a USP. Títulos, cargos e filiações, membro associado da American Society of Clinical Oncology, é sim? Não sou muito bem. ASCO, pronto. E também da ESMO, né, que é a outra associação. E sócio fundador do Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais. Especialista em clínica médica e em oncologia clínica. E também médica do Centro de Oncologia de Unidade do Sírio-Libanês, situado na cidade, aqui na bairro do Bela Vista. Doutora, muito obrigado. Mais uma vez agradeço a todos que estão aqui presentes, colaboradores. Ressaltar a importância do evento, sempre temos buscado levar conscientização para as pessoas, por isso eu e minha esposa Patrícia tivemos a iniciativa de convidar a doutora Daniela para fazer esta palestra, pois a prevenção continua sendo o melhor remédio. Creio que tudo e o que a doutora Daniela Freitas irá passar vai ser de grande valia e trará conscientização para todos. Quero aproveitar para falar sobre um projeto de minha autoria que institui a campanha do incentivo de doação a cabelo. As doações serão destinadas à produção de perucas para distribuição a pacientes de baixa renda em tratamento contra o câncer.
Aprovado na Câmara e com o veto do Executivo, o projeto será devolvido pela própria Prefeitura. Durante isso, ressalto que eu, assim como os demais vereadores dessa Casa de Leis, temos trabalhado para que os munícipes tenham saúde de qualidade, e tudo isso começa também com a conscientização. Inclusive, durante a produção do projeto, acompanhamos alguns casos de mulheres que enfrentam a doença. Temos amigas que também estão nessa luta e vemos que não é fácil. A mulher fica realmente mais sensível durante o tratamento e isso afeta a autoestima de muitas delas. Por isso, é importante se pensar em ações, projetos e outros que possam colaborar para que haja conscientização e resultados positivos no tratamento. Além disso, que a família e os amigos estejam perto, acompanhando e dando força, mesmo sabendo que as mulheres já são guerreiras por natureza. Então, quero desejar a todos aqui uma boa palestra. E, de antemão, quero aproveitar para convidar a doutora Daniela para que possa, então, fazer essa palestra tão esperada aqui na nossa cidade. Mais uma vez, seja bem-vinda. Eu peço uma salva de palmas para a doutora Daniela. Nossa, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Assim, conheço a Patrícia há muitos anos, trabalhando com pacientes oncológicos, então é uma grande amiga. O que ela me pediu, eu venho falar para vocês com prazer enorme. Muito obrigada, Ricardo. Estou muito orgulhosa de estar aqui, e ainda mais com a parceria que eu acabei de conhecer muitas mulheres guerreiras, né? Algumas que já lutaram contra o câncer, outras que também estão no dia a dia trabalhando com pacientes com câncer. Muito obrigada, viu? Agora a gente vai falar da parte boa. O que a gente pode fazer? A gente pode se prevenir de alguma forma? Então, deixa eu descer, a gente já começa. E hoje, me desculpem os homens, mas estamos no Outubro Rosa, todo mundo de lacinho rosa. A prevenção vai ser para as mulheres, tá bom? Se alguém quiser falar depois de prevenção para o homem, eu posso voltar o mês que vem, novembro, né? Novembro, temos Novembro Azul, aí a gente fala dos homens também. Mas hoje o foco vão ser elas, tá? A gente pode se prevenir do câncer? Porque muitas vezes essa é a primeira pergunta. Adianta fazer palestra de prevenção? Isso realmente dá para evitar? Infelizmente, não são todos os tipos de câncer que são evitáveis. Mesmo a gente fazendo tudo com a maior perfeição, a gente consegue evitar 40% dos tipos. É bastante, né? Então, vamos fazer a nossa parte, se proteger com esses 40%. Opa, cadê meus slides? Está ali, né? Vocês estão conseguindo ver. Agora voltou. E como que eu consigo fazer para evitar essa parte? Eu dividi a minha aula em duas partes. Primeiro, coisas que acabam aumentando o risco de quase todos os tipos de câncer. Depois, no final, a gente passa pelos cânceres mais comuns na mulher e o que a gente pode fazer especificamente para cada um deles, tá? Então, principais fatores de risco, o que a gente conseguiria modificar e que realmente eleva muito o número de câncer na mulher? Fumar, né? Tabagismo, isso é uma das principais causas. Infecções. A gente fala infecções, assim, assusta um pouco, mas são infecções por vírus, HIV, HPV, hepatite B, hepatite C. São vírus que podem levar a algum tipo de câncer. A gente vai falar sobre eles mais adiante. Álcool, bebida alcoólica. E vamos ver o quanto que pode, o quanto que não pode, o que faz mal ou não. E o sedentarismo e obesidade, que acabam, às vezes, vindo juntos ou separados, mas os dois têm seu impacto. Quando a gente coloca numa balança do que eu posso mudar, do que eu não posso mudar, a parte genética tem uma influência de 10% a 20% só. Então, a maior parte das coisas a gente ainda consegue equilibrar essa balança. Então, vamos fazer nossa parte, aquele 80% a 90% das comidas, enfim, das coisas que não são saudáveis, isso a gente consegue se reequilibrar. Uma dieta saudável, atividade física e a manutenção do peso estável, sabe, não ficar oscilando muito no peso, só isso já vai evitar 30% dos casos de câncer. É uma coisa que parece simples, mas faz uma grande diferença. Quando eu penso em obesidade, que é um dos principais fatores de risco para os cânceres em geral, vocês têm noção de quantos casos de câncer são por conta de obesidade?
chega a 10% dos casos. É muita coisa, gente. Aqui a gente está falando de câncer de estômago, de esôfago, de mama, de endométrio. É muita doença só ligada ao excesso de peso. Isso eu estou falando das mulheres. Nos homens, a fração é um pouquinho menor, mas aí só o mês que vem. E o que a obesidade faz com a gente? Cada 15 quilos que eu engordo, o que isso aumenta de risco? Que fica mais fácil para vocês entenderem. No intestino, aumenta pouco, 4% a mais de risco de câncer a cada 15 quilos. Mas, olha, a mama aumenta em 10%. Agora, quer olhar? Fígado aumenta em 59% por cada 15 quilos que eu engordo. 15 quilos é muita coisa também, né? Se eu penso em câncer de útero, especificamente endométrio, aumenta em 50% o risco a cada 15 quilos. Então, faz diferença manter o meu peso estável. E não adianta aquele negócio de emagreço hoje, engordo amanhã, isso não vale de nada. Essa oscilação é muito ruim. Outro fator de risco importante é o sedentarismo. Esse é o mais difícil de mudar, porque a gente tem a tendência a querer ficar sossegado quando não estamos na nossa vida de trabalho, nossa vida ativa. Mas a maior parte das pessoas trabalham com coisas que não cansam o corpo, que não vai ter um gasto físico calórico. Então, isso não vai servir. Não adianta falar, ai, trabalhei o dia inteiro, não vou aguentar fazer nada. Infelizmente, eu também trabalho o dia inteiro, mas muitas vezes é sentada numa mesa, olhando no computador, vou e volto para buscar um paciente, aquilo não vale como atividade física. E quando a gente olha, quando a pessoa pratica atividade física, ela consegue ter redução do risco de mais de 13 tipos diferentes de câncer. Então, isso faz diferença. E vocês têm noção do que é uma atividade física considerada adequada? Porque também as pessoas falam, o que eu vou fazer? Elas não sabem o que fazer. Uma atividade física considerada adequada seria uma atividade moderada. Ela protege muito. Se não deu a moderada, a gente vai para a leve. A moderada são 150 minutos por semana. Parece horrível. Falou 150, o número é grande. Mas vamos dividir em pequenas frações. Daria 30 minutos 5 vezes por semana. Então, meia hora de atividade física 5 vezes por semana pode ajudar na proteção desses mais de 13 tipos de câncer. Faz muita diferença na sua vida. Isso eu estou falando de câncer, eu não estou nem falando do risco de AVC, do risco de infarto. O tema hoje era câncer, mas pode ter certeza que impacta na nossa saúde geral. E atividade física é um hábito que a gente chama de triangular. Quando eu vou lá e me esforço no exercício físico, dificilmente eu vou comer muito errado. Porque eu falo, poxa, eu já fiz todo esse esforço, deixa eu me esforçar para ter uma alimentação saudável também. E as coisas acabam andando em círculo. Você come melhor, você se sente melhor, melhora a autoestima, e você faz mais exercício. Então, é um hábito que vicia ao longo do tempo, mas não é uma coisa que a gente gosta de começar a fazer. Tem alguns livros que pesquisam isso. Se você faz atividade física regular por mais de 3 meses, isso se torna um hábito. Ele começa a trazer prazer, de forma que você procura por aquilo. Então, no começo, aquele despertador tocando, aquele drama todo que vai passar. Insiste. Eu brincava, porque eu era muito sedentária. Eu tenho 43 anos, até os 40 eu não fazia nada. Aí eu brincava com a minha mãe, mãe de Deus, é hoje que deu os 3 meses, vai acabar esse negócio? Põe o despertador, falava, gente, me liga, amigos falando, vamos, desce comigo na academia, vamos andar. Tive uma rede de apoio enorme para deixar de ser sedentária. E eu perdi 15 quilos, caminhando meia hora. Não foi que, ela está lá. Eu não tenho tempo, eu trabalho em 2 hospitais, no público e no privado. Eu realmente tenho uma vida, tenho 2 filhas pequenas, a minha vida é intensa, não é? Que eu fico lá bonitinha no Círio 3 horas e vou para casa. O trabalho é intenso, mas muitas vezes eu chegava em casa 9 e pouco da noite e falava, poxa, beijinho nas meninas, estão dormindo, agora vou cuidar de mim. Era tarde? Era, mas era o tempo que eu tinha. Então, eu consegui colocar isso na minha vida. Minha saúde geral melhorou 300%. Eu ficava ofegante com tudo e eu tive outros problemas de saúde por conta
de ser tão sedentária, estressada, enfim, a vida que a gente acaba levando. Então, isso faz diferença. E a alimentação, essa eu acho que é a parte mais difícil, viu? A gente dá conta de caminhar, mas na hora que senta na mesa e a gente é tentado todos os dias pelas delícias da alimentação. O que a gente pode dizer é que o efeito da alimentação é maior nos tumores do trato digestivo, por questão óbvia, que você come cai ali, e em tumores que são ligados a fator hormonal. Então, entra aí a mama e o endométrio, principalmente. São os dois principais tumores ligados a uma alimentação equivocada. E a alimentação acaba tendo seu efeito indireto. Você come errado, você fica sobrepeso, e aí a obesidade aumenta o risco de câncer. Então, é uma cascata de coisas. E o que é comer errado, né? Quais são os alimentos que são bons e ruins? Quando a gente olha, sem dúvida nenhuma, o consumo excessivo de açúcar aumenta muito o risco de câncer. Eu pus mama como um exemplo, ela chega a aumentar em 22% o risco de câncer de mama. Só o fato da mulher consumir bebidas adoçadas. Isso significa Coca-Cola, qualquer refrigerante, esses sucos artificiais, tudo aquilo tem uma carga de açúcar muito grande e acaba aumentando. Então, é uma troca que a gente consegue fazer, sabe? Faz uma limonada, faz um suco natural, tentar tomar água, né? Que é barato e tem em todo lugar. A gente tentar fazer substituições pequenas podem trazer um impacto muito grande na nossa vida. E aí eu fiz o slide falando do que é saudável e o que não é saudável. Eu acho que essa é a maior dúvida de todo mundo. Senão, as pessoas comiam um pouquinho melhor, né? Se a gente pensa em alimentos que são relacionados ao aumento do câncer. Isso, excesso de carne vermelha. Nossa, todo dia eu atendo alguma mulher se sentindo culpada porque come carne vermelha e falando, eu tenho que parar. Gente, não é nada disso. A gente fala que é para comer 3 vezes por semana carne vermelha. Então, um dia sim, um dia não. Você comeu carne, está tudo bem. É que não é para viver de churrasco no almoço, no jantar, 7 vezes por semana. Então, é uma decisão equilibrada, não é algo que é para ser xiita. Se quiser ser vegetariano, enfim, é a escolha de cada um. Mas essa também não é uma escolha das mais saudáveis. A gente vai sentir falta de outros nutrientes. Isso tem que ser acompanhado. Alimentos embutidos. Aí eu acho que mora o perigo, né? Porque presunto, bacon... nossa, mortadela, deu até água na boca, né? Então, a gente vai lembrando das opções e, realmente, consumo, qualquer que seja, de qualquer um desses, acaba alterando o risco de câncer. Excesso de corante. Hoje em dia, você tem vários corantes naturais, esses não tem problema, mas os corantes artificiais, eles aumentam muito o risco de câncer de bexiga, de estômago, então é algo para a gente tomar cuidado. Se o excesso de açúcar faz mal, outra coisa que faz muito mal são os adoçantes. Aqui era um crime para mim, porque a minha mãe criou a gente desde muito cedo. Aqui ninguém vai ficar gorda, vamos tomar adoçante. Então, a gente foi criada no ciclamato, na sacarina. Isso é terrível, gente, altamente cancerígeno. E é o adoçante mais barato, é o que a gente acha em grande parte dos lugares. Fuja disso, ou toma sem açúcar ou escolhe outra bebida. Isso realmente faz muito mal para a saúde. Os que menos fazem mal, não estou dizendo que são inocentes, tá? São a sucralose e o açúcar demeraro, que é um açúcar que adoça menos. Então, se for para fazer uma escolha, põe um pouquinho, ou toma sem açúcar. Eu não consigo tomar o café sem açúcar, eu não gosto. Então, eu acabo usando um pouquinho o demeraro, ele vai ficar um pouquinho mais amargo e paciência, vai assim. O mais importante é a gente focar também no que protege, porque a gente vai precisar fazer escolhas, pesar o que faz mal com o que faz bem. Do que protege? Frutas, verduras, tudo que é lindo e reluz, né? Quando a gente vai na feira, tá lá. Carnes magras, olha, tudo sem graça fica, né? De repente. Os carboidratos de baixo índice glicêmico. A gente usa muito essa palavra. O que significa isso?
Quando eu falo que uma coisa é de alto índice glicêmico, aquilo é uma bomba. Eu acabo de comer, minha insulina vai lá para cima. Então, eu forço muito o meu pâncreas a produzir insulina para digerir aquilo. Os açúcares são assim. Por isso que a gente fica automaticamente feliz. Aquela insulina sobe, o açúcar entra no meu sangue, vai para o meu cérebro e dá uma sensação de bem-estar. Não é à toa que a gente quer comer isso. É muito bom e dá uma sensação grande de prazer. Mas isso acaba sendo um veneno, porque essa insulina vai gerar os tumores que podem atormentar uma vida toda, né? Alimento de baixo índice glicêmico, ao contrário, eu como, ele demora. Então, são os integrais, é o bendito do arroz integral, são alimentos que demoram mais para ser digeridos, e aí a minha insulina sobe devagarzinho e acaba não tendo esse efeito no estímulo do risco de câncer, tá? Grãos é ótimo, feijão, lentilha, grão de bico, enfim, todos os grãos, as castanhas, são alimentos muito bons. Tomar cuidado com algumas coisas só. A gente usa muito agrotóxico no nosso país. Então, na hora que você manda comer fruta, legumes e verdura, lava bem direitinho, deixa de molho. Vamos tentar tirar do alimento que a gente conseguir de agrotóxico. Comprar orgânico é uma opção para quem tem condições. O preço realmente é muito caro e a gente tem uma fiscalização que ainda não é ideal. Então, a gente não sabe se realmente está consumindo orgânico. Essa é uma opção. Mas eu acho que a higiene dos alimentos é uma coisa mais simples e, com certeza, tira um pouco, não zera, mas tira bastante do agrotóxico que o alimento traz. O mais importante é a gente ter bom senso, tá? Não é para se privar. A gente pode comer McDonald's de vez em quando, mas essa não tem que ser uma escolha do meu dia a dia. No meu dia a dia, antes eu não almoçava, mas eu chegava na lanchonete, eu falava que não almoçava, mas me dá 2 coxinhas, uma coxinha, um quibe, uma Coca-Cola, pronto, estou pronta para o consultório à tarde. Assim, poxa vida, eu ingeri um monte de caloria, era muito melhor se eu tivesse sentada e comido. Isso me fazia ficar mais obesa, mais cansada, enfim, cheia de problemas, que depois, com uma troca besta, eu como muito mais e melhor. E me sinto mais disposta, né? Fumar, tabagismo. Tabagismo é outra causa totalmente prevenível de câncer. Ela é responsável diretamente por mais de 20% das mortes por câncer. Então, isso é muito sério. De câncer de pulmão, 75% das vezes, o câncer foi causado pelo tabagismo, tá? Só que ele não aumenta só o risco do câncer de pulmão, aumenta o risco de vários outros, incluindo mama, fígado, colo de útero. Deixa eu só até olhar na lista para a gente não esquecer nenhum. Estômago, bexiga. Então, o cigarro... Aí tem gente que fala para mim, nossa, fumou a vida inteira e não teve câncer. O coração está bom, o pulmão está bom. É muito difícil você ver alguém que fumou a vida inteira e realmente morreu saudável aos 90 anos. Assim, alguma coisa acaba acontecendo, porque o cigarro é prejudicial em diversas instâncias. Câncer é uma delas, tá? A gente nem está falando aqui de problema cardiovascular, AVC, enfim, de todo o resto que ele pode causar de ruim. E tem uma coisa que as pessoas não se dão conta. Se eu fumo, eu não moro sozinha, tem alguém na minha casa, eu estou afetando diretamente a vida dessa pessoa, que não escolheu morar. Tem gente falando, olha lá, né? Enfim, acontece nas melhores famílias. Mas a gente tem que ser informado disso, porque as pessoas acham que isso é mito. Não é mito, isso foi muito estudado. O fato de você morar na casa de alguém que fuma já te eleva muito o risco de você ter câncer. Então, aumenta, por exemplo, o câncer de pulmão em 30%. Aí você vê, tem câncer de pulmão e nunca fumou. Poxa, mora com quem? Dá uma olhada no ambiente ao redor, porque muitas vezes o risco está ali, dentro da sua casa. Aumenta também o risco de câncer de mama e de todos os outros. Esses números eu quis colocar só para poder deixar vocês cientes de que realmente... E tem as referências, quem não acredita em mim pode ler direitinho o quanto que aumenta, tá? Então, parar de fumar, gente, é um ato de amor que você faz. Se não por você, por quem mora com você. Porque isso vai impactar diretamente, não só na sua vida. Eu não sei vocês, mas eu que tenho filhos, enfim, minha mãe está sempre na minha casa, eu poderia fumar por mim, mas por eles jamais. Então, assim...
tem que se cuidar, tem que procurar ajuda. A gente sabe que é um vício, o vício não é fácil de largar, ninguém está aqui acusando ninguém, jogando pedra, mas é uma coisa que você precisa procurar ajuda, porque vai fazer diferença na sua vida e na vida de quem te cerca. Bebida alcoólica. O álcool é mais inocente dos nossos fatores de risco. Quando a gente olha, ele é muito ruim, porque ele tende a se somar com outras coisas, né? Na verdade, o álcool, além de aumentar o risco de câncer até que aumenta pouco quando a gente compara com obesidade, com tabagismo, mas ele aumenta. Ele acaba aumentando, eu estava estudando para dar aula, é incrível, o risco de violência doméstica contra a mulher, inclusive, enfim, acidentes de carro, é uma desgraça. Então, o álcool acaba que deveria ser abolido por outras questões. Mas, para o câncer, ele também tem seu impacto negativo. E quando a gente olha especificamente câncer de mama, uma mulher que tem um baixo consumo, aumenta em risco 4% o câncer de mama. Moderado já sobe para 23% e alto sobe 61%. Agora, uma coisa importante, ninguém tem noção do que é baixo. Eu vejo no consultório, você bebe? Não, social. E social quanto? Uma cerveja no almoço, outra no jantar. Gente, as pessoas não têm a menor noção da quantidade de álcool que tem nas bebidas. E assim, eu trouxe para vocês terem uma noção. Uma taça de vinho, uma taça mesmo, tá? Não é aquelas taças gigantes, não. Uma taça é 125 ml, é uma dose pequena. Em média, tem cerca de 12,5 gramas de vinho. Então, se eu tomo uma taça por dia, eu já estou num consumo baixo. Então, uma tacinha de vinho. Se eu tomo uma cerveja, latinha, né, 350 ml, não estou falando da garrafa, eu já estou com 17,5 gramas de álcool por dia. Então, uma cerveja, eu já entro no risco moderado. Se eu tomei 2, esquece, já estou no alto. Então, realmente, o álcool ele é bem potente nas suas quantidades, porque as pessoas, como ele traz aquela sensação de prazer e te tira a consciência, para você conseguir julgar se eu continuo a fazer aquilo ou não, a gente acaba ultrapassando facilmente os limites saudáveis. E só uma coisa que todo mundo já ouviu falar, poxa, mas é bom beber, faz bem para o coração. Para câncer não existe isso, tá? Qualquer quantidade de álcool, eu tomo eventualmente uma taça de vinho, mas qualquer quantidade de álcool foi associada a um risco maior. Que eu tenho que pesar o quanto que eu quero desse risco para a minha vida ou se eu não quero nada. Não beber é a escolha mais saudável. Se você beber, assim, uma taça de vinho eventual, aí se você quiser somar 2 no mesmo dia, ok, mas é bem eventual, porque senão a gente já cai num risco muito alto, tá? E não sei se vale tanto a pena assim, né, gente? Sinceramente, eu acho que a nossa saúde deve estar em primeiro lugar. Infecções. Eu vou falar algumas que eu acho que vai ser surpresa para alguns. H. pylori é uma infecção por bactéria que é muito comum no Brasil. A gente chega a ter estudos falando que 70% da população tem ou teve contato com o H. pylori. E ele aumenta o risco de câncer de estômago. Como que a gente pega o tal do H. pylori? Imagina, nos alimentos não higienizados adequadamente. Então, lavar muito alimento, lavar a mão antes de comer, uma coisa simples, já pode te proteger do H. pylori. Quando a gente come fora de casa, lavar a mão, ver se o lugar é de boa procedência, para a gente conseguir consumir as coisas que são cruas, porque as coisas cruas têm um risco maior de estar contaminado com essa bactéria. Hepatite B e C, HIV, HPV e o vírus do herpes 8, eles são todos transmissíveis sexualmente, tá? Então, a melhor forma de se prevenir deles é através do uso de preservativos. Hepatite B e C causam hepatites, algum tipo de linfoma, alguns tipos de linfoma. O HIV, ele é ligado a tumor de canal anal, a tumor de colo de útero, a um sarcoma que dá na pele. Mas até aí a gente não se preocupa, porque o HIV a gente
ele é mais raro, né, quando a gente olha na população geral, embora esteja crescendo de novo a incidência. Mas quando a gente olha HPV, 70% das mulheres até 5 anos já têm ou tiveram também contato com o vírus. E ele é o principal causador do tumor de colo do útero. E também causa alguns tumores de cabeça e pescoço, canal anal, pênis, vulva, enfim. Também sexualmente transmissível. O herpes 8 também sexualmente transmissível, ele causa o sarcoma de Kaposi, ele é muito comum em pacientes portadores do vírus HIV, então eles acabam vindo juntos. O uso de preservativos, como a gente pode ver, vai ajudar na prevenção de vários vírus. Então, ou conhecer bem o parceiro, mas de qualquer forma o uso de preservativos ajuda muito, tá? E suplementos? Essa é a outra pergunta que eu recebo muito. Adianta, eu vou tomar uma vitamina, posso tomar cúrcuma, posso tomar vitamina E? Que vitamina eu tomo para evitar que eu tenha câncer? Infelizmente, nenhuma vitamina se mostrou eficaz no combate do câncer. A dieta saudável sim, vitamina não. Eu sei que é muito mais fácil a gente ir lá, comer o que quer e, de repente, tomar um comprimido. É claro, gente, todo mundo aqui é humano, a gente quer saídas que sejam mais fáceis e palatáveis, mas, infelizmente, a recomendação é de que suplementos não devem ser considerados como uma medida de prevenção. Eles não adiantam, tá? Já se acreditou que vitamina D ajudava, tanta coisa, mas nada mostrou ser eficaz. Agora, indo para os casos de câncer na mulher. Esse gráfico é do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Todo ano, ele começa o ano soltando para a gente o número de casos que ele espera de cada tipo de câncer na mulher, tá? Câncer de mama é o mais comum. Cólon e reto, que é o intestino grosso e o finzinho do intestino, é o segundo mais comum. Colo de útero, terceiro. E, como quarto lugar, pulmão. Aí, para baixo, você vai ter os outros. E tem o melanoma, que ele nem coloca no gráfico, ele solta separado, por isso que ficou com uma emenda embaixo, mas que a gente espera que tenha mais de 3.000 casos esse ano. Então, esse é o panorama do que a gente espera para o Brasil. Quando a gente fala de câncer de mama, de todos os cânceres na mulher, ele é responsável por quase 30% dos cânceres. Ele é o primeiro, é o mais comum. É por isso que na campanha do Outubro Rosa, a gente foca muito na mama. Então, ela realmente é a estrela. Se a gente tem um câncer que a gente tem que se preocupar, é o de mama. Eu tenho medidas de prevenção. E, ao mesmo tempo, ele é muito frequente, mas vamos tentar pensar nos 4 tipos mais comuns hoje, tudo o que eu posso fazer para ter uma vida melhor e mais saudável. Câncer de mama, o mais chato, né, para prevenir, mudança de estilo de vida, não tem milagre. Isso reduz em 25%. Gente, tem quimioterapia que não faz isso. Sabe aquela quimio quando a mulher operou e a gente vai fazer uma quimio para evitar que o tumor volte? Essa quimio ela é chamada de preventiva. Várias vezes a gente faz uma quimioterapia preventiva que não vai reduzir 25% o risco. Às vezes vai reduzir 10%. Conversa sempre com o médico sobre o que ele está lhe oferecendo com cada tratamento. Porque o mais importante é orientar a minha paciente. Isso vai perder tempo na consulta, você é chata, porque lógico, você vai falar, a pessoa já está com diagnóstico oncológico. Aí você vai ficar lá falando para ela que mudar de vida é importante. Mas porque mesmo a mulher que já teve câncer de mama tratado, atividade física reduzia a mortalidade, uma dieta pobre em gordura reduzia a mortalidade, então diminui a reincidência. Então, realmente se cuidar é importante para evitar que tenha, uma vez que já teve, não adianta falar já foi, tem. Na verdade, essas coisas ajudam também. Então, a Paula falou uma coisa muito bonita, assim, que ela reviu os valores de vida dela uma vez que ela passou por esse problema. Eu acho que faz parte a gente olhar para a gente quando passa por um problema e rever, ver o que é importante. E a gente tem que se amar mais e mais e mais, e se cuidar muito, porque dá para a gente viver melhor e por mais tempo. E vamos seguindo, que ninguém está com pressa de ir para lugar nenhum aqui. A gente quer ficar aqui, certo?
E uma coisa que vale a pena falar, como medidas de prevenção, é sobre o caso da Angelina Jolie, que ficou muito famoso, porque a Angelina Jolie tinha mãe que morreu de câncer de ovário. Aí ela fez um exame genético e ela viu que ela tinha uma alteração genética. A alteração que ela tinha aumentava muito o risco dela vir, ao longo da vida, ter câncer de mama ou de ovário. Aí o que ela fez? Ela foi lá, ela tirou as 2 mamas e ela operou os ovários e faz a reposição hormonal, porque ela também não queria entrar na menopausa precoce. E isso realmente modifica o risco. Mas essa história de tirar a mama e tirar o ovário não é para todo mundo. Eu também recebo diariamente as pessoas falando: poxa, pede para tirar logo as minhas mamas. Minha mãe já teve câncer, isso pode acontecer comigo. Não é assim. Essa mutação ela é presente numa parcela muito pequena da população. Cerca de menos de 10% das mulheres com câncer de mama, das com câncer de ovário, dá 15% das mulheres. Então, é a minoria, a maioria não tem nada genético. Então, esse tipo de coisa é designado para quem tem essa alteração genética. O caso Angelina Jolie é específico para quem tem mutação de BRCA e para algumas outras mutações muito pontuais. Isso não é uma coisa para fazer na população geral. Não adianta falar: vou tirar minha mama porque eu não vou ter câncer de mama. Lógico, você não tem mama, já diminui muito, mas assim, para quê? Quais são os riscos de uma cirurgia feita aleatoriamente? Então, tomar um pouquinho de cuidado com isso. Chegou Outubro Rosa, a gente fala muito do vamos se cuidar, vamos olhar para a gente. E aí fica, como que eu posso me prevenir do câncer de mama, além de modificações do estilo de vida? A gente fala muito do autoexame, tá? O autoexame ele é importante, ele ajuda a mulher a se conhecer melhor. Ele deve ser feito primeiro com os braços para baixo, depois ela coloca o braço na cintura, levanta, porque qualquer deformidade na mama, enquanto ela faz o movimento, fica aparente. Aí você viu que tem uma que está de um jeito, a outra do outro. Tem alguma repuxando, qualquer uma dessas coisas tem que chamar a atenção para você poder procurar o médico mais rápido. E quando for palpar, rodear a mama inteira com 4 dedos, ela inteira. E depois, e mesmo o método Braille, sabe, com os dedinhos, vai sentindo ela como um todo. E por último, fazer a expressão do mamilo. Se tiver saída de secreção, a mulher não está amamentando, não tem que sair nada da mama. Saiu qualquer secreção, principalmente sanguinolenta, precisa pedir ajuda. O autoexame ajuda bastante, mas, infelizmente, ele ainda perde dos exames que a gente tem disponível, como mamografia. A média do tamanho dos tumores nas mulheres que fazem autoexame, quando faz o diagnóstico pelo autoexame, é de 2,6 centímetros. 1 centímetro, 1,1, maior do que os tumores que são descobertos sem sintoma nenhum pela mamografia. Na mamografia, eu descubro com 1,5. Por que eu mostro isso? Tem que fazer o autoexame, não tem nenhum exame que é perfeito. Às vezes você fez, a mamografia não mostra. Então, se toque. Quantas vezes eu atendo mulheres que falam: poxa, minha mamografia estava boa, mas eu insisti para o médico seguir na pesquisa, e elas tinham, de fato, alguma coisa. Então, faça o autoexame, mas ele não substitui a mamografia. A gente quer aqui somar forças, autoexame com mamografia. E quando eu for fazer o autoexame, se a mulher menstrua, o ideal é fazer 1 semana antes de menstruar, porque aquelas alterações hormonais dificultam muito o exame. A mamografia, qual é a recomendação? Só para vocês entenderem, tem 2 recomendações diferentes. O mundo inteiro briga por isso. Aí, às vezes, eles falam que é custo, que é por isso que vai pedir para fazer depois dos 50 anos. Não, ninguém sabe o melhor momento. Tá? O que a gente sabe é que fazer depois dos 50 anos, eu reduzo em 22% a morte por câncer de mama, e fazer dos 40 aos 50, eu reduzo em 15%. Então, as duas idades me servem, acima dos 40 ou acima dos 50.
Tá? Eu vou proteger mais as mulheres fazendo com 50, mas tem uma parcela delas que pode deixar de ser beneficiada se elas tiverem com menos de 50 anos. O Ministério da Saúde recomenda 1 a cada 2 anos depois dos 50 anos, até 74 anos. Porque o Ministério da Saúde vai fazer uma política de rastreamento. Ele pega a idade que é mais comum, aonde que ele vai conseguir diagnosticar mais, e vai focar a prevenção nessas mulheres. Tá? Não é que é errado fazer depois dos 74, é que a incidência vai diminuir. A Sociedade Brasileira de Mastologia manda fazer depois dos 40 anos anualmente. Tá? Aí, assim, a recomendação vai ter que ser discutida com o seu médico. Eu falei que a minha eu vou fazer depois dos 50, porque dói, mas, assim, autoexame e ultrassom eu acabo fazendo antes. O recomendado é a mamografia para essa faixa etária. O ultrassom consegue nos ajudar. Outro tipo de câncer muito comum nas mulheres é, então, do intestino grosso e do reto. Ele é o segundo câncer mais comum nas mulheres, a gente fala muito pouco dele. E, mais uma vez, medidas de prevenção para o câncer de intestino é estilo de vida, dieta, atividade física, controle do peso. Isso a gente já sabe. Se falou muito sobre o uso da aspirina como uma medida de prevenção. Então, tinha épocas que a gente mandava todo mundo tomar aspirina, porque protegia de AVC, de infarto, protegia de câncer. Mas, hoje em dia, a aspirina fica restrita para quem tem alguma síndrome genética. Então, não adianta ficar tomando aspirina à torta e à direita para prevenir isso. Sabe uma coisa que ajuda quem já teve câncer de intestino, para o câncer não voltar? Era um consumo alto de café. Mais do que 3 xícaras de expresso, porque ninguém sabe, mas ele diminui o risco do tumor voltar. Então, para os meus pacientes que já tiveram tumor, a gente sempre fala, você gosta de café? Aproveite, toma, sem moderação, manhã, tarde e noite, só vai fazer bem. E o café não aumentou o risco de nada, por enquanto. Vamos lá. O tumor de intestino e reto é importante porque a gente também tem medidas de prevenção para ele, tá? Os exames mais utilizados são a colonoscopia, que é chato, mas ele deve ser feito uma vez a cada 10 anos, e o recomendado atualmente é que isso seja feito depois dos 45 anos. Não preciso dizer que eu chorei com essa notícia, ela mudou recentemente. A idade era 50, eu achei que eu ainda ia ter uma folga, mas 45 chegou a minha hora. A gente precisa pensar em rastreamento cedo, porque os tumores de intestino, eu acho que a gente está comendo muito errado. Começaram a aumentar a incidência, e aumentar mais cedo. Então, antes você ia começar a pensar em prevenção depois dos 50. Agora, isso já modificou para os 45, tá? Para quem não quer fazer colonoscopia de jeito nenhum, tem uma opção. É um exame de fezes, que se chama pesquisa de sangue oculto. Isso tem disponível na rede básica de saúde, o SUS tem esse exame. Aí vai, coletou. Está negativo, o ano que vem tem que voltar, porque esse exame ele não vale por 5 ou 10 anos, como a colonoscopia. Aqui tem que ser feito anualmente. Mas ele tem a mesma eficácia e é bem menos chato. Então, quem tem medo da colonoscopia, pode fazer o sangue oculto. A única coisa é que, se tiver alterado, aí tem que fazer a colonoscopia. Terceiro tumor mais comum nas mulheres, a gente já está quase encerrando, é o tumor de colo uterino. Colo uterino, gente, é um drama. É um tumor que normalmente é causado pelo vírus HPV. Existem exceções, tá? Mas normalmente ele é causado diretamente pelo vírus HPV, que é um vírus sexualmente transmissível. A gente tem mais de 16 mil casos por ano. Entra ano, sai ano, essa estatística, a gente não precisa nem olhar do INCA, já sai os 16 e uns quebrados. Todo ano a mesma coisa. E é um drama brasileiro, porque ele acomete mulheres jovens. A média de idade é de 49 anos, é uma doença que podia ser evitada, essa mais do que nunca poderia ser evitada, com Papa Nicolau, com vacina e também com o uso de preservativos.
Quando eu penso no perfil da mulher com câncer de colo, é de arrepiar. No ICESP, a gente tem uma casuística enorme. A maior parte das mulheres, então, são jovens. Eu falei para vocês, 49 anos, mas eu estou cheia de meninas de 20 e poucos anos. Então, meninas que não vão poder ter filhos, que vão entrar numa menopausa precoce, que vão ter sua vida sexual afetada pelo resto da vida, a sua autoimagem como mulher, porque elas ficam sem hormônio muito cedo. Isso, assim, é realmente dramático. A maior parte é casada, economicamente ativa. Então, é uma doença que afeta o mercado de trabalho como um todo, mas, infelizmente, ela é ligada ao ensino fundamental incompleto. Então, a gente vê que a educação no Brasil faz um pouco de diferença para a incidência do tumor de colo do útero. A causa dele é a infecção pelo HPV. Eu não gosto de ficar mostrando gráfico, mas isso é importante para vocês entenderem. Entre a mulher pegar o vírus e ela desenvolver o câncer, gente, vai 10 anos. Olha, 10 anos eu estou arredondando para baixo. Tem vários trabalhos falando que chega a 15 anos. Então, é muito tempo sem fazer prevenção. A gente, com os exames de prevenção, consegue descobrir a doença em fases que a gente chama de pré-câncer, antes de se virar um câncer, que é o tal do NIC1, NIC2, NIC3. Então, se a gente consegue detectar nessa fase, a gente evita que a mulher passe por um tratamento de câncer. E a gente tem Papa Nicolau para fazer durante esses 15 anos. E é um exame que a gente faz anual ou a cada 2 anos. Então, dá para pegar. Fazendo o exame direitinho, raramente vai ter algum escape onde a mulher não conseguiu ser detectada. A vacina foi uma briga enorme para o Ministério da Saúde incorporar, porque tinha um custo altíssimo no orçamento. E eles incorporaram em 2014. Então, a gente cobra, às vezes, muito, mas a gente também não faz a nossa parte. Incorporou, a adesão vacinal foi uma desgraça. Teve anos que menos de 30% das pessoas que eram para tomar vacina tomaram. Sobrou dose. Então, vocês vão ver que tem umas campanhas loucas. Vamos começar a dar vacina para o menino por 3 meses. Porque vai jogar fora as doses, porque as meninas não tomaram. Então, tem que tomar cuidado. A gente tem que lembrar. Eu atendo as minhas pacientes com câncer de colo de útero, eu fico, você tem filhos? Você, né, leva para vacinar. Assim, a gente orienta ativamente. O papel do médico é importante. E quem tem contato com as crianças... Porque isso independe da vida sexual. A pessoa pode ter um parceiro ao longo da vida. Se esse parceiro teve o vírus do HPV, ele pode passar para a pessoa e ela acabar tendo um câncer horroroso e, às vezes, uma morte horrorosa, porque é um tumor de difícil tratamento. Tá? A incorporação da vacina, então, foi em 2014. O recomendado é que a gente vacine meninas de 9 a 11 anos. E, para os meninos, agora, o Ministério da Saúde está liberando de 11 a 14 anos. Porque nos meninos, eles são os vetores, né? Eles vão transmitir para as meninas. Eles também têm um risco de doença, mas é muito menor. Então, o problema maior é que o menino ele é o portador assintomático, que acaba espalhando depois o vírus. Por isso que vai se começar a vacinar os meninos. O Papa Nicolau é recomendado dos 25 aos 64 anos, porque, na verdade, a hora que você começa a vida sexual, mesmo que você tenha lá contato com o vírus, vai levar um tempo grande para ele se desenvolver. Então, você pode começar a fazer o Papa Nicolau depois dos 25 anos. Tá? O exame deve ser realizado todo ano. Depois de 2 exames normais, a gente pode passar a fazer a cada 2 anos. Tá? O exame não dói. Então, tem muita gente que fala que dói. Não dói. Assim, faça com um técnico, um profissional querido, digamos assim, porque não tem por que doer. O colo do útero ele não é irrigado com inervação. Então, tecnicamente, a gente fica mais amedrontada e chateada, às vezes, de estar na posição, ter que fazer o exame, do que realmente doer. Doer não dói. O 4º câncer mais comum na mulher é o câncer de pulmão. Câncer de pulmão não tem segredo. Prevenção, cessar o tabagismo. Então, parar de fumar. Quanto menos eu fumo, menor o meu risco. Então, mesmo para os que fumam, fumar menos faz diferença. Se consegue diminuir, eu já caio uma curva no risco de câncer. Então, só o fato de diminuir já vai ajudar.
E fizeram um monte de estudos. Será que se eu tomar vitamina melhora? A mesma coisa. Tem estudo com beta-caroteno, com vitamina E, não fez diferença nenhuma. Inclusive, algumas vitaminas fizeram mais mal do que bem. Parece que acelerava mais o câncer, que é o beta-caroteno. E uma coisa interessante é que o Ministério da Saúde, nem os seguros de saúde cobrem, mas o uso da tomografia de baixas doses, tomografia de pulmão para quem fuma, pode melhorar o risco do câncer de pulmão, porque melhorar a mortalidade, né? Na verdade, não é que a pessoa vai ter menos câncer, ela vai ser detectada precocemente e aí vai tratar com uma chance de cura. A tomografia, ela reduz em 20% a mortalidade por câncer de pulmão. Então, ela acaba sendo indicado para pacientes que fumam mais do que eles chamam de 15 maços ano. É 1 maço por dia por 15 anos, ou 2 maços por dia por 7 anos, já dá essa conta do tempo que fuma para a quantidade que fuma. Quando dá em 15 maços ano, já acaba compensando realizar uma tomografia. Mas a gente não tem cobertura disso e realmente as campanhas têm que ser para parar de fumar, não para a gente fazer mais tomografia, que também tem sua radiação, enfim, tem seus prejuízos à saúde. Então, dos 55 aos 74 anos, para quem fumou ou fuma 15 maços ano. O último tumor que eu vou falar é porque ele é muito bobinho de se prevenir e a gente tem mais de 3.000 mulheres por ano afetadas por ele, é o melanoma. Melanoma não fica na nossa lista dos mais comuns, mas quando eu vou olhar, a principal causa do melanoma é a exposição solar. Então, olha assim, 93% das mulheres com câncer de melanoma, ou 92%, depende da série que a gente olha, tem uma exposição solar alta. Então, está muito fácil, está na nossa mão se proteger. Prevenção aqui é usar proteção solar. Então, essa é uma medida simples e tem várias coisas a respeito que eu gosto de falar, porque eu também tenho filha. Um dos principais riscos do melanoma é a exposição solar ao longo da vida e nos 15 primeiros anos de vida. Naquela época que nem existia filtro solar, né? Quando eu era 15 anos, a gente estava começando a sair o filtro solar. Enfim, para os nossos filhos, nossos netos, vamos assim orientar desde cedo o cuidado. Roupas UVA, UVB protegem e o filtro solar, porque sem o sol, você vai ter 5, 6% só que realmente teria que ter aquele câncer, o resto não vai ter. Então, é uma doença que também dá para evitar com uma medida simples. Ainda mais que nossa camada de ozônio está ficando mais complicada, a gente tem sentido cada vez mais a força do sol. Então, filtro solar é vida, não é mais para ficar fazendo bronzeamento artificial. O Brasil foi o primeiro país a perceber a besteira que isso era e proibiu. Olha quanta coisa boa a gente tem. Não é que ficou a critério de quem consome, foi proibido. Lembra que teve épocas que estava abrindo em todo lugar a bronzeamento artificial. Não tem mais isso. Agora eles só vendem aqueles maquiagem. Nada que tenha UVA, UVB. Então, a prevenção é possível, sim. Lembra sempre que saúde é um bem-estar físico, social, emocional. Então, assim, cercado que a gente gosta, de pessoas que a gente gosta, se cuidar, não tem como dar um resultado diferente do que uma vida saudável, feliz, onde realmente a gente consegue ficar longe dessas doenças mais chatas. Obrigada, pessoal. Obrigado, doutora, mais uma vez. Obrigado por essa aula. A gente sempre debate muito sobre saúde, vereadora Ana Paula, vereadora doutora Régia e os demais presentes, sobre a questão da nossa saúde. Lembrando que ela é um profissional da área da saúde, o que vale justamente que a gente sempre estimula justamente esse lado. Os nossos hábitos, os nossos costumes, a maneira que alimentamos, aquilo que consumimos, porque isso tem ligação direta, como bem colocou a senhora aqui, né, na questão do câncer. Então, muito obrigado, a senhora. Acho que todos podem ver aqui a simpatia da doutora. Nós falávamos um pouco, a Patrícia está acompanhando uma amiga nossa e faz o tratamento, e ela disse na oportunidade
o quão atencioso é aquele médico que faz o tratamento de oncologia. E a doutora é uma delas, pessoas super humanizadas, né, sabem dessa dificuldade, desse momento difícil de cada paciente. Então, eu quero mais uma vez aqui estender e agradecer. A senhora tirou o seu tempinho tão corrido, de manhã num lugar, à tarde em outro, se deslocou lá do centro de São Paulo para cá, para trazer para a cidade de Osasco essa informação tão importante. Eu quero aproveitar esse espaço aqui para que todos nós devemos compartilhar. Nós estamos agora em transmissão ao vivo pelas redes sociais, e isso nós temos que fazer chegar, sim, ao público feminino, em maior escala, justamente pela importância do tema e outras coisas mais que foram discutidas aqui, colocadas em relação ao câncer. Eu quero aproveitar também aqui para fazer um agradecimento especial ao presidente dessa casa, o vereador Ribamar Silva, também, que vê a importância de temas como esse e outros que são tratados nessa casa, onde é aberto para o público vir participar e levar como ensino para a sua própria vida e também multiplicar essa informação. Agradeço também o presidente da nossa escola aqui, o Marcos Arruda, que fez aqui toda a parte de publicidade, nos ajudou, nos deu alguns conselhos para que possamos chegar ao máximo de pessoas e alcançar. E nós vamos fazer isso, doutor, aproveitar essa sua explanação para levar para as pessoas. Quero também fazer anúncio de algumas pessoas presentes conosco aqui. A senhora Nancy Nácia, que é empresária e jornalista, muito obrigado, viu, pela presença da senhora aqui conosco. Também aqui os pastores, a pastora Lídia, o pastor Carlos, o casal conosco aqui presente, muito obrigado pela presença. Também a senhora Márcia Alves de Siqueira Soares, do Instituto Quem Ama, a Mama. Está conosco presente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós vamos dar continuidade e, mais uma vez, ressaltar a presença de duas mulheres importantes aqui conosco também, que é a vereadora Ana Paula Rossi, que está liderando a Procuradoria da Mulher. Então, as mulheres que precisarem discutir alguma coisa sobre esse tema, ela está aqui. E a doutora Régia, que recentemente fez aqui a campanha contra a violência da mulher. Então, quero aproveitar, parabenizar as vereadoras que são bem atuantes aqui. E nós estamos caminhando agora para finalizar essa palestra, e quero aqui convidar, então, a Paula, que a gente tem como carinhosamente chamada de Paulinha, para que ela possa fazer o depoimento também em relação a esse tema. Boa noite. Eu sou supervisora de educação de Osasco. A minha luta começou com uma redução de mama. Não deu laudo em mamografia, não se deu laudo no ultrassom. E eu fiz uma redução de mama porque eu tinha muita dor nas costas. E o meu pai, um homem maravilhoso, virou para mim e falou assim: faça, filha, se é uma vontade sua, faça. E eu acabei fazendo a redução. E nessa redução foi descoberto um carcinoma in situ no local, célula. E o meu médico falou assim: em cada 1 milhão de pessoas, você foi sorteada. Ao descobrir esse câncer tão recentemente. E assim, foi uma luta, porque eu sou uma pessoa dedicada a tudo que eu faço. Luto e brigo pela minha situação. As meninas que trabalham comigo sabem disso. Nunca deixo cair a peteca, né? Sempre estou. E assim, um dia, logo quando eu descobri, isso me motivou muito. E hoje eu tenho para falar para minha mãe. A minha mãe, eu chorava todo dia, eu sentava na mesa e eu chorava. E a minha mãe um dia olhou para mim e falou assim: você vai parar de chorar agora. Agora chega. Você tem braço, perna, você vai lutar por aquelas 2 crianças que você tem. E eu queria que vocês conhecessem os meus filhos. Foi por isso que eu lutei por eles. E hoje eu estou livre desse câncer. Estou nos finalmente deles. Passei no médico terça-feira. E o meu médico falou assim para mim: estamos na reta final, Paulo. Os últimos exames nós vamos fazer. Então, assim, eu queria convidar os meus meninos, o Felipe e o Rafael, porque a minha luta foi por eles. Entendeu? E tem sido, porque se eu não tivesse a minha família comigo, a minha mãe, o meu pai tem 20 dias que ele sentou comigo e com os meninos e falou: filha, eu nunca chorei perto de você, que era para você não se sentir triste, mas a gente estava ali, todos os dias lutando e sabendo que você tinha uma meta a alcançar. Então, é por isso que tudo que eu faço hoje, eu luto mesmo pelos meus alunos, eu luto mesmo pela Secretaria de Educação, eu luto pelo tudo que eu faço. Por quê? Eles merecem.
Essa é a minha grande vitória, estar aqui com vocês. E o que eu tenho para falar é gratidão. Eu tenho muita gratidão pelas pessoas que eu conheci no meu direcionamento. Eu tenho muitos amigos que eu ganhei, muitos. E assim, eu sou grata a Deus. Por isso que eu falei para a Daniela, a hora que eu conheci a Daniela hoje, que eu vivo intensamente o dia. Intensamente. Porque ao amanhã a Deus pertence. Tá? Então é assim, eu sou grata a Deus por cada um na minha vida. As minhas amigas de serviço sabem disso. As pessoas que estão comigo sabem disso. A Patrícia, o Ricardo sabe da minha luta. A Ana Paula, a doutora Régia. Então é assim, eu sou grata a vocês, muito. Gratidão a Deus por ter conhecido cada um de vocês nessa minha luta. Tá? Muito obrigada. Bom, agora acho que vai receber uma plantinha do filho aqui, né? Parabéns, viu, Paula? Obrigado. Quero também fazer o anúncio de uma pessoa especial, uma grande amiga nossa, a Maricélia também, que passou pelo mesmo problema e venceu, está presente conosco. Também fazer menção aqui da tia Josi, uma empresária de confeitaria, tem uma mão cheia de habilidade para doces, né? É uma, como a doutora falou, ninguém resiste, e ela, a doutora, também muito menos. É uma formiguinha. A Thaís presente, minha mãe presente também a todos. Mais uma vez eu finalizo aqui essa palestra, agradecendo a presença de cada um dos senhores que esteve presente. Nós vamos, mais uma vez, também nós vamos pedir para que todos possam multiplicar essa palestra, porque é de grande valia, doutora. A doutora é uma pessoa muito simples, para quem não conhece. Eu passei a conhecer um pouquinho menos que a Patrícia. A Patrícia conhece bastante. Uma pessoa super discreta, humana, amiga, e que, de todo o coração e bom grado, sai lá da cidade, depois de um dia de expediente como nós aqui, para vir fazer essa aula para nós aqui de prevenção. Então, eu agradeço a todos pela presença e um forte abraço e uma boa noite. Antes de encerrar, só um minutinho, a Patrícia vai ter aqui vai fazer uma homenagem para a doutora, né? Acho que é mais do que justo, uma pessoa que vem tão longe, depois de dia de trabalho, uma mãe, uma esposa, né? Então, vai fazer a entrega aqui para a doutora, tá? Dessa plantinha. É um agradecimento da cidade de Osasco. É simples, doutora, mas essa plantinha, ela representa cada um dos que estão presentes aqui por um gesto de agradecimento ao seu carinho de vir à nossa cidade fazer essa gentileza. Nossa, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pela atenção mesmo. Adorei vir, adorei mesmo. E assim, vocês moram no meu coração, vocês sabem. Obrigada. Bom, nós pensamos muito, né, como faríamos o Outubro Rosa, né, Ricardo? A gente pensou muito. E, doutora, faz 3 anos que eu estava pensando em chamar a senhora, mas, na verdade, eu não tinha coragem, né, porque eu sei da sua vida corrida, também sei da pessoa que a senhora é. E esse ano eu tomei uma atitude. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar um WhatsApp, seja o que Deus quiser. Tanto é que eu mandei e nem olhei para o WhatsApp. Eu saí porque eu falei, meu Deus, eu chamei ela. Bom, eu quero dizer para vocês que conheço a doutora Daniela, acho que há 12 anos, porque eu trabalhei 12 anos lá no hospital. É uma excelente pessoa, além de ser muito humana. Eu acompanhei muito de perto, porque eu era secretária dela, o amor e o carinho que ela tem com as pacientes. Então, para mim, doutora, hoje é assim a maior alegria que eu ganhei nesse ano. É ter a senhora aqui conosco. Nós ficamos honrados. E eu creio assim que a senhora trouxe para nós aqui, não foi apenas uma palestra, não. Foi uma excelência para a gente, né? Nós aprendemos um pouco assim sobre tudo, não só sobre o câncer de mama. Então, quero agradecer gentilmente e pode ter certeza que eu vou chamar a senhora mais vezes. Obrigado, Patrícia. Então, mais uma vez aqui, eu quero agradecer a presença de todos, depois de um dia de trabalho, né? E, para finalizar mesmo, nós vamos ter aqui dentro, aqui na sala de estar, aqui um coquetel e uma lembrancinha em especial para todas as mulheres, que foi promovida aqui pela Cacau Show também, nosso grande amigo que está no nosso município e está presente conosco. Um forte abraço a todos e até a próxima. Boa noite.